Olá! Sabe quando a gente olha para o inglês e parece que tem umas pecinhas de quebra-cabeça faltando, principalmente na hora de fazer perguntas? Pois é, hoje a gente vai encaixar duas das peças mais importantes. Vamos desvendar essa gramática de um jeito bem simples, bem intuitivo. Vamos lá. Vamos começar com uma pergunta que, olha, todo mundo que estuda inglês encontra logo de cara. Você trabalha? Em português é super direto, mas como é que isso vira em inglês? Então, em português, a gente muda a entonação e pronto, virou pergunta. Mas olha só que curioso no inglês. Surge uma palavrinha nova ali no começo, o do, ela aparece para sinalizar que aquilo é uma pergunta. Essa é a primeira peça do nosso quebra-cabeça de hoje. Tá, mas o que é esse do, afinal? Pensa nele como se fosse uma chave. Uma chave que abre a porta da pergunta em inglês. Ele não tem uma tradução específica, sabe? A missão dele é só uma: avisar que vem uma pergunta por aí. E olha só como a estrutura se repete direitinho. Do we need? Do they study? Do I have? O do vem na frente e o resto da frase continua normal. É um padrão bem consistente para esses sujeitos. Agora, vamos colocar isso em prática. Imagina só uma conversa bem do dia a dia usando essa estrutura com alguns verbos bem comuns. Como seria? O padrão fica bem claro aqui, né? A pergunta começa com do, mas a resposta afirmativa, a resposta simples, não precisa dele. Então, do you work? A resposta, yes, I work. Simples e direto ao ponto. Beleza, até aqui tudo certo com perguntas de um verbo só. Mas a vida não é tão simples, né? E se a gente quiser conectar duas ideias? Tipo, usar querer e falar na mesma frase. Aí entra a nossa segunda peça-chave do dia. E é aqui que o to entra em cena. Pensa nele como uma ponte que liga dois verbos. Para a gente não falar algo como eu quero falo, o to conecta as duas ações e coloca a segunda ação no infinitivo, igualzinho a gente faz em português. A lógica é bem simples. A gente começa com I want. Para conseguir adicionar a segunda ação, que é speak, a gente precisa da ponte, do conector to. Sem ele, a frase I want speak soa estranha, soa errada. O to cria a conexão certinha. I want to speak. Muito bem. Agora que a gente já tem as nossas regras de gramática na mão, que tal adicionar um pouco de vocabulário? Com mais palavras, as frases ficam bem mais detalhadas com muito mais significado. E agora a mágica acontece. A gente vai juntar tudo, o do, o to e esse vocabulário novo. Vamos ver como se monta uma pergunta completa, passo a passo. O processo é que nem montar um quebra-cabeça mesmo. A gente tem a base, a pergunta principal. Do you want to speak English? Depois, é só ir adicionando as outras peças. O tempo, now e com quem. With your friends? Cada pecinha deixa a pergunta mais específica. E olha aí o resultado. Uma pergunta completa que soa super natural. E a resposta segue a mesmíssima lógica. Tudo construído peça por peça com as regras que a gente acabou de ver. E para deixar as frases ainda mais ricas, vamos adicionar um vocabulário novo sobre as partes do dia. Viram só? Seguindo exatamente o mesmo padrão, a gente consegue criar perguntas bem longas em inglês que soam super naturais sem se perder no meio do caminho. É tudo uma questão de ir adicionando os blocos. Agora, a prova de fogo. Como é que essas regrinhas funcionam num contexto real, num texto maior? Vamos dar uma olhada em como elas dão vida a uma pequena história. Logo de cara a gente já reconhece os verbos que a gente praticou, né? Study, work, todos eles sendo usados num contexto real para contar uma história. E aqui está a nossa ponte, o to trabalhando de novo want to speak, a estrutura conectando o desejo com a ação de falar, exatamente como a gente aprendeu. A história continua, agora misturando o futuro com I will work e, de novo, o desejo de aprender com I want to learn. Quanto mais a gente vê essas estruturas, mais naturais elas ficam. E essa é a grande mensagem por trás de tudo isso, né? Essas regras não são só regras, elas são ferramentas para a gente se conectar, para se comunicar. Então, vamos resumir rapidinho. Quais foram as duas peças-chave que montaram o nosso quebra-cabeça do inglês hoje? É só lembrar disso. Do é a chave para fazer perguntas e to é a ponte que conecta duas ações. Com essas duas ferramentas, um mundo de frases novas se abre. E a gente termina com uma pergunta, usando exatamente a estrutura que foi dominada aqui. Do you want to practice now? Com essas duas palavrinhas, do e to, qual é a primeira frase que vai ser construída? A jornada com o inglês continua na próxima conversa.